Livro A Luz da Eternidade, A Vida de Leonard Ravenhill, capítulo 20, Evangelismo à Maneira de Deus. Nosso evangelismo contemporâneo e computadorizado é tão eficaz quanto tentar derreter um iceberg com um fósforo. Leonard Ravenhill. Ravenhill era antes de tudo um evangelista, mas não um evangelista típico. Ele via uma conexão vital entre o evangelismo, a condição espiritual da igreja e o clima moral da nação. O maior obstáculo para o avivamento na América é o evangelismo moderno. Essa era uma frase dele. Primeiro, sua declaração parece inquestionável porque, na superfície, parece não haver uma conexão entre essas realidades. Mas, quando examinamos de perto, há motivos para concluir que ele está certo. Pregação evangelista nos anos de 1930. A paixão e personalidade de Leonard nos seus primeiros anos de evangelismo eram vistas por aqueles que o conheciam. T.A. Nubble escreveu sua perspectiva sobre o começo de Ravenhill. Leonard Ravenhill sempre estava perfeitamente vestido. Ele havia se juntado ao time de caminhada do Sul, liderado por Jack Ford em 1930. Ele estava na faculdade Cliff e então foi assistente de Arthur Fawcett em Bolton e Maynard James em Oldham, tornando-se pastor da missão Oldham em 1934. Ele tinha uma personalidade cativante que prendia a imaginação das pessoas. Um ministério evangelista dinâmico e era devoto a um ministério de pregação e oração. A partir de 1932, Leonard pregou como evangelista por toda a Inglaterra e em partes do país de Gales. Ele teve muitas experiências com todos os tipos de pessoas. Deus enviou muitas pessoas que precisavam de sua mensagem única e apaixonada para ouvi-lo falar durante aqueles anos. Na cidade onde eu conheci minha querida esposa, houve um serviço no sábado à noite e eu preguei sobre Salmo 51. Uma mulher veio à frente da igreja falar comigo e ela era a pessoa mais feia e miserável que eu já tinha visto. Eu já tinha visto mulheres feias, claro, mas como ela era feia. Ela tinha um nariz como uma banana e era enrugada como uma ameixa. Ela vestia roupas pretas da cabeça aos pés. E eu disse, qual o seu problema? Ela disse, meu nome é Sra. Shepherd. 40 anos atrás, eu era uma oficial do Exército da Salvação. Eu trabalhava com outra senhora oficial e não nos dávamos bem. Então, uma noite, fiquei com raiva. Eu cheguei em casa, peguei minha boina do Exército da Salvação, rasguei-a e a joguei no fogo. Eu peguei minha Bíblia, rasguei todas as páginas e a queimei. Eu cortei meu uniforme e o queimei. E por 40 anos. Eu escutei William Booth e o coronel Brangle. Eu também escutei o comissionário Rayton pregar. Eu escutei os gigantes do exército. E nenhuma vez meu espírito reagiu. Eu estava morta como uma pedra. Mas hoje Deus falou comigo. E agora eu quero me arrepender dos meus pecados e pedir que Ele restaure a alegria da minha salvação. Leonard era vívido e gráfico em sua pregação evangelista. Uma de suas primeiras mensagens, pregada em 1939, foi publicada no The Flame e uma parte dela revela um exemplo da verdadeira pregação evangelística. Que todos os pecados desconfessados, escondidos e esquecidos de sua vida possam agora ter 1000 línguas para cantar o doloroso lamento da condenação. Deixe suas inquietudes falarem e atormentá-lo, até você se arrepender. Deixe toda transgressão propositalmente ou imprudentemente esquecida ter uma ressurreição. Quando você deitar na cama esta noite, deixe o fantasma de cada um destes pecados entrar em seu quarto, clamar seu nome e com voz sepulcral e dedos de esqueleto apontarem para você e reivindicarem você como pai. Melhor que você tenha uma noite em claro na terra do que milhões no inferno. Os homens caem em suas camas em perdição por menos do que você fez. Os tolos desdenham da inocência e idiotas riem sozinhos da castidade. Deseja a Deus que o acorde da consciência que está quebrado possa vibrar mais uma vez e que você sinta e admita sua própria lepra perante Deus. Você admite sua culpa? Tudo bem. Então por que tentar removê-la sozinho?
corpos de bestas que, se pudessem ser juntados, seriam mais altos que o Monte Everest. Foram oferecidos em altares judeus e por debaixo destes altares rios de sangue foram derramados. Mas eles não obtiveram frutos e foram ineficazes em seus esforços para erradicar o pecado. O que pode lavar seus pecados? Nada, a não ser o sangue de Jesus, o precioso e puro sangue do Cordeiro de Deus. Leonard Ravenhill, The Flame, 1939. O fardo e a paixão do Evangelho. O evangelismo fez parte do ministério de Leonard por toda a sua vida. Era seu dom espiritual primário e seu incentivo pessoal. Com apenas 15 anos de idade, Ravenhill era encontrado todas as semanas nas ruas de Leeds, falando com as pessoas sobre Cristo e compartilhando o evangelho a céu aberto. Este foi o começo de mais de 70 anos de evangelismo consistente. A realidade do inferno e da eternidade parecia estar revigorada em Ravenhill todo o tempo. No final de 1976, ele disse para um amigo: "Precisamos de um entendimento atualizado da perdição dos homens. Há poucos que parecem se importar. Milhões ainda não escutaram seu nome após 2000 anos de história da igreja." Ele pensou sobre a condição perdida dos homens, meditou sobre isto e orou. Ele especialmente pregou sobre isto e o fato de que os homens estão padecendo era um fardo que estava sempre com ele. Eu sentei na minha mesa e as lágrimas começaram a escorrer da minha face. O Senhor colocou o nome de um homem na minha mente. Eu nunca havia visto este homem na minha vida. Eu sabia que ele era rico. Eu não sei muito sobre o seu nome, mas eu conheço e amo o seu filho. Eu comecei a pensar sobre este homem com todos os seus privilégios, vida social e tudo o que ele tem, mas seu nome não está no livro da vida. Ele vai vivenciar uma segunda morte por toda a eternidade. Eu não estou preocupado com o quanto você sabe sobre a palavra de Deus. Eu pergunto às pessoas hoje: "Você conhece Deus?" E elas geralmente recuam, mas esta não é a única coisa pela qual estamos no mundo. Se eu perguntar por que Jesus veio ao mundo, as pessoas geralmente dizem: "Ele veio ao mundo para salvar os pecadores." Mas Jesus disse em João 17, que te conheçam ao único Deus verdadeiro. Ele não veio para resgatá-lo do inferno ou para transformar homens maus em homens bons. Ele veio para fazer homens mortos viverem. Se você está vivo nele, você o amará mais. Evangelismo moderno colhendo frutas verdes. Ravenhill sabia que o evangelismo do século XX tinha sido pesado na balança e era escasso. Eu não tenho motivos para acreditar que os métodos evangelísticos que falharam nos últimos 10 anos serão bem-sucedidos nos próximos 10 anos. Deus precisa de homens, novos homens, com uma nova mensagem, com uma nova unção, nova visão e nova autoridade. Leonard não só falava sério sobre fazer evangelismo, mas também sobre os métodos utilizados. Ele era contra práticas não bíblicas que não resultavam na conversão verdadeira, mas só garantiam decisões rápidas para Cristo. Leonard expressou isto sobre detalhes com David Mans. A pregação evangelística é mais desafiante, dramática e empolgante e traz mais responsabilidade do que fazer uma cirurgia de coração aberto. Não é o que estamos fazendo no evangelismo. Cirurgias de coração aberto? Eu acho que o evangelismo de hoje em dia é o maior inimigo do avivamento, porque ele é tão superficial. Os pregadores puritanos temiam mais que qualquer outra coisa o pecado de colher frutas verdes. Eles tinham medo de falsas conversões em seu ministério e que isto os levaria à condenação em vez de salvação. Você sabia que Spurgeon, o maior vencedor de almas de hoje em dia, em mais de 50 anos de pregação, nunca fez uma chamada ao altar? Ele então foi seguido por A.C. Dixon, que começou a utilizá-las. Um dos jornalistas disse para ele: "O Sr. Spurgeon esteve por aqui anos e nunca fez uma chamada ao altar." Ele disse às pessoas: "Se você está ansioso sobre sua alma, encontre-me no escritório amanhã de manhã." Em seu longo ministério em Londres, era normal haver uma procissão ao seu escritório desde manhã cedo na segunda-feira até o fim do dia. A resposta de Dixon foi: "Bem, eu acredito em malhar o ferro enquanto está quente." E então o repórter respondeu: "Bem, Spurgeon acreditava que se o ferro estava quente às 8 da manhã no domingo, ele ainda estaria quente na próxima semana, se o Espírito Santo realmente estivesse trabalhando."
Veja, estamos apenas colhendo frutas verdes. Se pudéssemos pegar um computador para nos dizer quantas decisões foram feitas do evangelismo nos últimos 10 anos, todos da nação teriam sido convertidos, ao menos 2 vezes. Então, quase não há frutas duradouras. Ravenhill sabia que as reações das pessoas ao evangelismo não necessariamente significavam nada. Ele sabia que as reações das pessoas ao evangelismo poderiam ser apenas emocionais e não durariam. Parte do problema tem a ver com a falta de pregação que produziria a convicção do pecado. Como Ravenhill disse, tentamos salvar as pessoas antes que elas saibam que estão perdidas. Estamos pedindo que as pessoas esperem no salão superior, mas elas nunca se ajoelharam à cruz. Em uma igreja, 50 senhoras vieram chorando orar. Todas elas afirmaram que queriam andar com Deus a qualquer custo. Meses depois, o pastor disse a Leonard que muitas delas não haviam comparecido à igreja desde as reuniões. Leonard não estava surpreso. Sua experiência pregando o ensinou a não buscar reações físicas na pregação ou a depender do que ela via no exterior. Ravenhill achava o evangelismo moderno escasso por causa de seu dano às almas dos homens. Ele julgava os métodos evangelísticos modernos não pelo seu sucesso exterior imediato, e sim pelas frutas duradouras. As conversões provam uma mudança verdadeira de vida. Eles amam a Cristo e a Bíblia. Eles desejam o louvor de Deus e a fraternidade com outros cristãos. Estas são as evidências da conversão verdadeira que Leonard esperava. O ministério evangelístico, em particular, não o impressionou, mesmo com toda a sua atividade exterior. Ele expressou isso com uma carta a um amigo. Eu acho que a falência do evangelismo de hoje em dia é mostrada claramente por sua operação. Um relatório que estou lendo diz que das 4.106 decisões para Cristo feitas em seu mais novo programa, em 1978, igrejas, apenas 3% se juntaram às igrejas. Com esta mesma fórmula, eles planejam lançar uma cruzada mundial de $1 bilhão em breve. Essas pessoas estão embriagadas pelas estatísticas? Lembra de quando eles invadiram uma grande cidade do sul, alguns anos atrás? Eles julgaram uma reportagem sugerindo que a cidade não havia sido estremecida, mas um pastor daquela cidade me disse que não houve muito resultado naquele esforço. O evangelismo de hoje, com seus bonitos animadores cristãos, seus escritórios computadorizados, seus homens bem pagos e sua grande mídia podem fazer muitas coisas, mas o fogo nunca cai sobre computadores e funcionários de escritórios, mas apenas sobre aqueles de coração partido, famintos por Deus e humildes. O fogo do Espírito Santo é a necessidade. Uma das características únicas de Ravenhill era sua honestidade e desejo de mencionar nomes, ministérios ou métodos que ele sabia que eram questionáveis ou errados. Ele denunciava qualquer coisa ou qualquer pessoa que ele sentisse que estivesse publicamente desonrando a Deus. Em uma ocasião, ele disse: "Eu estou chocado após descobrir que um evangelista famoso pregou em um festival de rock. Jesus pode ter feito isso também, mas ele não teria chamado a plateia bêbada e adúltera de ótimas pessoas, como ele fez nesta reunião." E então ele encerrou ao pedir uma bênção no jogo de futebol no Orange Bowl. Como alguém se atreve a invocar o sangue do Filho do Eterno no meio de uma plateia de pecadores, muitos dos quais com certeza estavam apostando no jogo e usando o nome de Deus em vão? Isto me faz pensar na oração. Senhor e Pai da humanidade, perdoa as nossas tolices, recupere a retidão das nossas mentes, em vidas mais puras, encontrando tua bênção em profunda reverência e louvor. Métodos evangelísticos no evangelismo. Ravenhill não acreditava na invenção moderna do evangelismo de decisão rápida, que também era chamado de regeneração decisional. A crença de que uma decisão para Cristo produz regeneração. Isto ocorre quando as pessoas que expressam qualquer interesse espiritual são apressadas a orar e fazer uma rápida decisão para Cristo. Eles oram uma oração do pecador e então dizem que estão salvos. Nada mais é necessário para essas conversões, a não ser pressão humana e uma rápida oração. Ravenhill se opôs à ideia moderna de convites públicos forçados. Em vez disto, ele acreditava em pregar e acreditar que o Espírito Santo faria seu trabalho. Leonard viu a regeneração e conversão verdadeira a Cristo como um trabalho de Deus nos corações dos homens. Muitas vezes, ele advertia sobre os perigos da manipulação humana ao tentar produzir conversões.
Leonard via isto como inoculação religiosa do Evangelho. Quando as pessoas recebem uma inoculação, na verdade, elas recebem uma dose leve de uma doença contra a qual elas serão protegidas. Eu me pergunto se isto não é verdade para a maioria das pessoas no cristianismo professo. Elas recebem apenas cristianismo o suficiente para evitar que contraiam o cristianismo verdadeiro? Leonard sabia que era desonesto comunicar os aspectos positivos do Evangelho, omitindo as partes negativas. A mensagem completa de Cristo e o conselho total de Deus estavam sempre no coração de sua pregação, tanto para incrédulos como para cristãos. Em junho de 74, ele escreveu: "Eu estava pensando outro dia que se a pregação de Jesus fosse tão inofensiva quanto a nossa, eles nunca o teriam crucificado. Ela é a pedra que os construtores rejeitaram. Hoje estamos tentando pintar esta pedra e torná-la mais aceitável aos pecadores. Estamos tentando glamorizar o Evangelho e apresentá-lo no estilo Hollywood, com filmes evangélicos, acrobacias e encenações. Que pesar pelos pregadores falidos desta hora. Eles não labutam, eles nem giram, eles não são muito preguiçosos para fazer qualquer coisa." Eles são muito preguiçosos para fazer qualquer coisa. Ao falar sobre o fraco evangelismo praticado por tantas pessoas, Ravenhill muitas vezes convocava uma mensagem mais forte e equilibrada. "Eu vejo todos estes adesivos de para-choques. Sorria, Deus o ama. Que tal um adesivo para o outro lado do para-choques? Pois o Senhor disciplina a quem ama." As pessoas fariam isto? Lembre-se, a Bíblia diz: Deus tanto amou ao mundo. Sim, está certo, mas vamos equilibrar isto. A mesma Bíblia também diz: Deus manifesta a cada dia o seu furor. Isto significa que se você não está em Cristo, é melhor se arrepender para antes que seja tarde. Pregando o arrependimento. O evangelismo de Leonard muitas vezes se concentrava na doutrina bíblica do arrependimento. Por causa de sua ênfase, havia pessoas que discordavam de sua mensagem, chamando-a de legalista e não aplicável hoje em dia. Ele recebeu uma carta um dia que revelava a visão moderna de muitos. "Querido Sr. Ravenhill, eu o ouvi pregar 2 noites e fiquei muito decepcionado porque você enfatizou o arrependimento. Você deveria saber que o Evangelho de João foi o último evangelho escrito e que João, em nenhuma ocasião, utilizava a palavra arrependimento. Isto prova que não há necessidade de arrependimento hoje em dia." A resposta de Ravenhill: "Este argumento é tão inútil quanto um traje de banho para um pato. Se o escritor soubesse que João escreveu o último evangelho, ele deveria estar bem informado de que João também foi o último escritor humano do livro de Apocalipse. Aquela foi a última mensagem de João, e nela ele usa a palavra arrependimento 7 vezes. O arrependimento deve voltar à moda. Eu tenho certeza de que o irmão que me desacata por pregar o arrependimento acredita no inferno. Mas será que ele sabe que nenhum dos termos utilizados para o inferno foi utilizado por João? Então, de acordo com a sua lógica, pregar sobre o inferno também é errado. Há uma dezena de coisas vitais mencionadas nos outros evangelhos que João omite, mas eu pessoalmente não vou parar de pregá-las." Nos anos de 1980, os problemas com o arrependimento e o senhorio de Cristo estavam sendo bastante debatidos nos círculos evangélicos. Alguns evangélicos professos, até mesmo os conservadores, estavam popularizando uma visão de que o arrependimento e submissão a Cristo como Senhor são uma parte essencial do evangelho bíblico. Então, os trabalhos estão sendo agregados à graça. O argumento é que se dissermos aos pecadores que eles precisam se arrepender e se submeter a Cristo como Senhor para serem salvos, isso seria adicionar mais trabalho à salvação, em vez de dizer a eles que a graça é completamente de graça. Quando esta controvérsia foi discutida na igreja americana dos anos 80, Ravenhill enxergou isto como uma das provas que o evangelicalismo americano havia abandonado sua posição bíblica. Sobre a questão de arrependimento, ele não hesitou ao falar a verdade. Você vê mais e mais pessoas que ou têm uma religião da cabeça ou uma religião morta, ou uma visão muito superficial da verdade. Parece que, nesses dias, o evangelista oferece muito por pouco, um arrependimento superficial, se é que pode ser chamado assim. É aceito e então a pessoa é
A pessoa é garantida imunidade da justiça divina, segurança eterna, ela escapará do inferno, além de receber o título para uma mansão no céu, que travestia da coisa real. Que Deus tenha piedade de nós. A Newsweek mostrou que 6 americanos proeminentes foram convertidos ao cristianismo recentemente, mas ninguém mencionou a convicção do pecado e a recepção de Cristo como Senhor. Então, eu vejo mais do que nunca a fraqueza do evangelismo moderno. Nós fazemos as pessoas andarem até um altar e fazerem a oração do pecador e pedirem perdão. Mas quando os pecadores que são rebeldes contra Deus clamaram por misericórdia, como o arrependimento é um palavrão para a maioria dos evangelistas. A visão antiga do evangelismo é que as pessoas não vinham para um altar por 5 minutos e iam embora, e sim ficavam e encaravam a face de Deus até terem uma verdadeira revelação. Em outra ocasião, ele contrastou a ênfase bíblica no evangelismo de hoje e criticou as práticas carnais do evangelismo moderno. Este estúpido mundo de homens sábios pensa que o evangelho é uma simples alternativa que oferecemos a um estilo de vida que eles querem ter. Precisamos proclamar em alta voz que o evangelho não é uma opção, mas um ultimato divino. Arrependa-se ou padeça, transforme-se ou queime. Este é o dia em que uma sociedade pecadora precisa de evangelistas que podem manter o inferno longe. Que Deus nos una com tais homens. Em poucos anos, um punhado de homens socialmente não influentes, com bolsos e mãos vazias, viraram o mundo de cabeça para baixo pelo Senhor Jesus Cristo. Que diferença dramática da abordagem evangelística de hoje em dia. Os apóstolos não tinham ouro, mas muita glória. Os evangelistas de hoje têm muito ouro e nenhuma glória. Nossos esforços feitos pelo homem batalharam por gerações sem produzir um avivamento genuíno, abalador de culturas onde o clima moral da sociedade muda e o impacto é sentido por toda a nação. Nosso evangelismo computadorizado contemporâneo é tão eficaz quanto tentar derreter um iceberg com um fósforo. Nossa pregação do evangelho cheia de truques teria falhado miseravelmente no tempo dos apóstolos. Você pode imaginar Paulo e seus colegas confrontando uma sociedade pagã hoje em dia, com garotos rebolando e garotas batendo palmas e cantando "Algo bom vai acontecer para você?" ou oferecendo um pacote de prosperidade em troca de uma doação? Sobre o apelo aos pecadores, Ravenhill sempre foi muito honesto. Ele não tentava pressionar as pessoas a tomarem uma decisão ou emocioná-las. Ele não era um evangelista pedinte. Ele sobriamente afirmava que Deus comanda que todos os homens de todos os lugares se arrependam para acreditar no evangelho e ir a Cristo sem reservas. Qualquer um que vier será salvo, qualquer um que não vier padecerá. Esta era a mensagem e método evangelístico de Ravenhill. Ele não aprovava as novidades evangelísticas modernas para tornar o evangelho mais palatável. Eu notei uma frase essa semana de um irmão. Ele falou de um ágape preguiçoso que está em todos os lugares. Como ele está certo? Este é o dia em que o Espírito Santo é negligenciado, apesar da ênfase em seus dons e poder. Certamente, isto não é sagrado. Esta apresentação preguiçosa do evangelho também tem tanto caráter quanto uma ostra, tantos ossos quanto uma água viva, e é tão perfumada quanto um gambá. Para cada 1000 panfletos do evangelho que você vê que dizem Deus é amor, você pode encontrar um que diz que Jesus virá em labaredas de fogo, vingando-se daqueles que não reconheceram a Deus e que não obedecem ao evangelho. Estes são tempos perigosos e como precisamos de profetas de verdade. Não há um evangelista na rua Bourbon, em Nova Orleans, que ganhou 130 mil dólares no ano passado. Suas conversões incluem o líder da máfia de Nova Orleans e uma stripper que foi convertida em seu ministério. Bem, ela ainda é uma stripper, dizendo que Deus deu a ela um lindo corpo e que ela gosta de exibi-lo. Que grande conversão do evangelismo moderno. Você pode imaginar um programa evangelístico de rede nacional na TV, começando com a leitura de Naum 1:2, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Se o evangelista começasse seu programa com isto, deixariam que ele voltasse à televisão na segunda noite? E quanto ao evangelista carnal e chamativo, com seu olho e motivo na oferenda de amor e esperando por uma recomendação às outras grandes igrejas,
que Deus tenha piedade de nós. Onde está o dito do Novo Testamento que o evangelismo é feito em algumas noites de reuniões na igreja? Paulo ficou 2 anos em um lugar até que as pessoas fossem discipuladas. Eu tenho certeza de que a ideia moderna de algumas noites em uma igreja realizando reuniões não é completamente escritural. Não nos pedem para salvar as pessoas. Em vez disso, nos pedem para fazer discípulos em todas as nações. Isto não pode ser feito sem ficar em um lugar por um período de tempo mais longo. Se a igreja estivesse fazendo isso anos atrás, talvez estaríamos nesta bagunça. Talvez não estaríamos nessa bagunça. Leonard acreditava que a verdadeira pregação evangelística era um sacramento que, tal como Cristo foi historicamente mediado à humanidade por meio do corpo de Maria, então Cristo é espiritualmente mediado aos homens por meio de uma pregação do Evangelho do Espírito Santo. Deus vem pela palavra pregada ao coração e à consciência do pecador. E Cristo é manifestado através dos meios de pregação ordenados por Deus. Nestes tempos, ele pregou Cristo aos pecadores pelo Evangelho. Ele pregou o Evangelho com muita força e com grande sobriedade, sem omitir aos pecadores a urgência de enfrentarem suas condições perante Deus. Para ir ao inferno, você não precisa desrespeitar a Deus, blasfemar o nome de Jesus ou cometer adultério. Apenas continue empurrando com a barriga como você está fazendo. O pior pecado não é adultério, o pior pecado é eu posso viver minha vida sem Deus. A perspectiva de Ravenhill era que a igreja do século XX tinha o evangelismo mais ineficiente da história, apesar das cruzadas e das reuniões evangelísticas mais caras, sobrepostas por transmissões diárias no rádio em toda a nação. Apesar de tudo, a nação possui mais corrupção e julgamento do que nunca. Ravenhill sabia que o evangelismo moderno é falho por causa de seu diagnóstico inadequado do problema do homem e por causa do uso de métodos evangelísticos mundanos que desonram Jesus Cristo. Em suas palavras, um defunto pode ver melhor se você lhe der um par de óculos. Sua saúde é restaurada se você lhe restaurar cosmeticamente, então a nação é erguida superficialmente por meio das pregações ineficientes e band-aids políticos. A novidade no evangelismo é ter um boneco de madeira no joelho e deixá-lo resmungar. O que é um pouco menos que blasfêmia. Que diferença entre estes fantoches e pentecostes? Pedro e o fantoche são muito diferentes. Leonard acreditava que havia uma vasta diferença entre o avivamento e uma cruzada evangelística. Os pregadores do século XX confundiam o relacionamento entre os dois, mas Leonard sempre os diferenciava. No evangelismo, homens agonizam por homens. No avivamento, os homens agonizam por Deus. No evangelismo, as pessoas se reúnem. No avivamento, as pessoas tremem. O evangelismo é direcionado ao homem, o avivamento é direcionado a Deus. O evangelismo é o homem falando por Deus, o avivamento é Deus falando pelos homens. O evangelismo muitas vezes é divertido, o avivamento é sempre maravilhoso. O evangelismo muitas vezes é caro, o avivamento é explosivo. O evangelismo toca meu vizinho, o avivamento me toca. O evangelismo muitas vezes traz apenas uma nova dedicação. O avivamento traz a verdadeira reformação. Leonard se tornou conhecido na América por suas declarações originais e únicas. Algumas de suas melhores falas tinham a ver com o evangelismo e evangelistas. Um evangelista popular alcança suas emoções, mas um profeta de verdade alcança sua consciência. Só porque há uma agitação religiosa no lugar, isto não quer necessariamente dizer nada. Também há uma agitação quando o circo chega na cidade. Devemos fazer o que podemos por Deus antes que Ele nos dê o poder para fazer o que não podemos fazer. Qualquer método de evangelismo funcionará se Deus estiver nele. A visão antiga do evangelismo não é que as pessoas vinham para um altar por 5 minutos e iam embora, mas sim que buscavam Deus pessoalmente até terem uma verdadeira revelação. É fácil salvar os homens, o problema é perdê-los. Eu acredito que toda a igreja é sobrenatural ou superficial, não há meio termo. O mundo vai para o fogo do inferno porque a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo. Se há milhões de estradas para o inferno, não há uma estrada que saia dele. O evangelismo toca meu vizinho, mas o avivamento me toca. Ele não é um tolo que troca o fardo do pecado pelo fardo do Senhor.
Falhamos ao tornar os pecados ofensivos e Cristo atraente. A resposta para o fogo do inferno é o fogo do Espírito Santo. Muitos jovens vieram a Leonard durante os anos pedindo que ele orasse por eles, porque eles queriam este dom e unção para o evangelismo. Ele sempre recusava os pedidos, dizendo: todos querem meu manto, mas ninguém quer o saco de cinzas. O saco e as cinzas. Falando com os funcionários de um ministério de avivamento nacional, Leonard os repreendeu. Por que conduzir o avivamento na igreja de outra pessoa quando a sua própria igreja está morta? Isso não faz sentido. Ravenhill foi um dos principais evangelistas do século XX. Alguns pregadores se ofenderam com ele ou tinham medo dele, geralmente porque suas visões expunham seus ministérios como carnais ou superficiais. Mas os homens bons e divinos que trabalharam em ministérios evangelísticos durante os anos de Ravenhill viram Leonard como um homem equiparado a poucos, um evangelista único. Confira o próximo capítulo: Avivamento à maneira de Deus.